de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, agradecendo aos mestres por mais essa oportunidade de nos reunirmos, de recebermos inspiração divina para nossas vidas, orando que a gente possa realmente compreender e transformar teoria na nossa vida prática, em transformação real. Espiritualidade é uma vida prática e não teórica. Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrusham Tattvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavati Tantrigunarahitam Satgurum Tannamami Satgurum Tannamami. Ontem eu estava lendo uma parte de um livro de Paramahansa Yogananda. Não é autobiografia, é um outro livro. A gente leu aqui há uns tempos atrás, chama Neshda. Uma história descrita pelo irmão dele. E ele estava contando que o Yogananda era super otimista e sempre estava inspirando todo mundo a acreditar em Deus. E aí na escola que ele estava, ele falava, o irmão dele ficava escutando. E aí ele falava para esse amigo dele: se você tiver fé e orar com verdade, Deus aparece para você. E aí o amigo dele falava: ah, tá bom, talvez sim, daqui umas 2, 3 vidas, talvez para alguém, para um santo. Ele falou: isso é pura covardia, ignorância. Se a gente orar com sinceridade, ele aparece hoje pra gente. Aí o amigo dele começou a ficar animado. Hoje? Ele falou, hoje. Aí decidiram ficar a noite inteira. Falou, nós vamos orar para Deus e ele vai aparecer pra gente. Aí foi os dois, tinham, sei lá, 12, 13 anos. Aí foram lá, se fecharam no quarto do Yogananda e começaram a cantar os mantras de Krishna, meditar e fazer pranayama e 1, 2, 3, 4 horas. Aí começou a chegar no meio da noite, nada. Aí o amigo começou a fraquejar. Ele chamava ele de Mukunda. Mukunda, já está no meio da noite, Krishna não apareceu ainda, não é melhor a gente descansar? Ele falou, se você é fraco desse jeito, vai e dorme. Eu não vou desistir. E aí o amigo ficou com vergonha e continuou. E aí começou a amanhecer e os dois já, o Yogananda já também começou a fraquejar. Ele falou, o quê? Será que eu vou aceitar um negócio desse? Aí, falou, agora eu vou pôr esforço dobrado. E deu um sprint final. E aí, de repente, o amigo dele já estava desanimado, meio murcho do lado. De repente, ele abre o olho e fala: não acredito, ele está aqui. E começou a descrever Krishna na frente dele. E aí, o amigo falou: mas eu não estou vendo, cadê isso? Onde está? Aí, Yogananda tocou o peito do amigo dele, ele viu Krishna. E aí, Krishna abençoou os dois. Yogananda se curvou e fez umas orações e ele desapareceu. Olha o poder. E não foi só essa vez, na vida dele, aí eu estava lembrando. Uma vez o irmão dele ria dele porque ele tinha muita fé e era muito devoto, o irmão dele achava isso meio fake, ou meio desequilibrado. Ele falou: se Deus realmente cuida de você, ele também tinha acho que nem 15 anos, 10 anos talvez, sei lá. Falou: eu vou te dar passagem só de ida, isso não é autobiografia, não?
Eu te dou a passagem só de ida. Você vai ter que ir, passar o dia, comer e arrumar dinheiro para voltar para minha cidade. E aí ele foi lá, e aí o irmão dele pôs um amigo para ser testemunha. Falou: não deixe ele roubar. Vocês não podem pedir dinheiro e não podem falar que vocês estão nessa missão. Tem que ser espontâneo, se Deus realmente existe. E aí, tudo acontece. Eles comem, se esbaldam, voltam com dinheiro no bolso ainda, além de passagem. E o que isso quer dizer para nossas vidas? Hum? Fé. Fé. Quanto de fé a gente tem? Na Bhagavad Gita está falando, o Senhor Krishna fala, o homem é feito de fé. Assim como é a fé dele, vai ser a vida dele. Claro, a gente fala de fé no aspecto do divino, que é o essencial. Mas esse aspecto de fé é necessário para qualquer aspecto das nossas vidas. Se a gente não tiver, eu comecei a pensar em fé porque hoje eu estava voando de volta. E eu não encontrei Yogananda, mas eu encontrei uma pessoa no mesmo nível que ele. Eu estava sentado no voo, era um voo bem longo. E aí tinha uma senhorinha do meu lado, bem magrinha, de perna cruzada, quieta o tempo inteiro. Aí no meio do voo, eu estava no meio, ela falou: "Eu preciso ir no banheiro." Mas aí quando ela falou comigo, eu percebi que tinha alguma coisa, algum tipo de deficiência ela tinha no falar e no se mover. E ela chamou a comissária, teve que dar as mãos para levar ela até o banheiro. E aí, quando voltou, ela estava super feliz, rindo e agradeceu e começou a conversar. Ela falava com bastante dificuldade. E ela pensou que eu era hispânico e tentando falar em espanhol. Falei: nossa, tá. E aí começou aí a conversa, ela começou a falar um pouco da vida dela. Ela, há 4 anos atrás, ela teve um câncer no cerebelo, um tumor. E aí, pela cirurgia, pelas coisas todas, isso afetou completamente o aspecto cognitivo dela, completo. Os médicos já tinham desistido dela e estavam discutindo com a família sobre doação de órgão. Eu não sei se ela estava em coma, porque ela ficou em coma 4 meses. E eu não sei se ela estava escutando isso, a discussão se ia doar órgão, se não ia. Tipo, ninguém acreditava que ela ia voltar. E ela voltou. E aí depois ninguém acreditava que ela ia falar ou andar e voltou. Pelo que ela passou, o estado que ela está agora tipo, é um milagre. E não só isso. O marido dela, pensando que ela não ia voltar mais, abandonou ela. E não só abandonou, pegou a filha dela e mandou para os pais em outro país, para os pais dele. E aí ela me contando tudo isso, e não triste. Ela estava contando tudo isso de uma expressão serena. E quando ela estava agora no processo de recuperação no hospital, a enfermeira deixou ela cair no chão. E ela bateu a cabeça e teve uma convulsão e outros problemas. E aí, de novo, não podia mais tomar remédio porque desenvolveu algum outro problema. Os médicos de novo desacreditaram. E ela continuou contando a história. Mas não é isso que. Claro, a atitude de uma pessoa desse nível de sofrimento e falando com uma serenidade, falando com uma tranquilidade, como se fosse: eu fui no shopping ontem. Mas qual era a força dela? Deus. E ela falando: eu agradeço por tudo que eu passei,
Todos os dias eu agradeço, eu oro. E uma coisa eu tenho certeza: Ele está cuidando da minha vida. E o que Ele quiser fazer da minha vida, Ele vai fazer. Porque eu sei que é o melhor. E isso não é da boca para fora. Uma pessoa que passa por esse estado e tem esse grau de fé, todo dia eu oro para Deus, peço para Ele me trazer e me apresentar os amigos dele. Ou seja, tipo, pedindo pessoas boas. Sem eu precisar, Ele sempre me manda pessoas para eu ajudar, para fazer isso. Tudo que eu preciso, sem eu pedir, Ele manda. E eu fiquei talvez 1 hora e meia, não falando, escutando. E ela só elogiando Deus, de oração e de tudo, e falando: a única coisa que eu quero é estar pronta. A hora que ele falar, vamos, eu tenho que estar com a passagem pronta. Então, todo dia eu estou preparado. Mas não, tipo, querendo ir embora, rindo, falando: é minha recompensa. E ela tinha ido sozinha visitar a filha dela, que tem agora 8 anos, e por enquanto está impedida de voltar para ela. E de novo, ela falou: mas Deus não pensa que Deus vai escapar desse jeito. Eu quebrei o pau com ele para ter essa filha. Jejuei, briguei e tive essa filha. Agora ele vai tirá-la de mim? Ele está enganado. Eu vou continuar brigando com ele. Essa inspirador. Esse tipo de fé, por essas situações todas. Jesus falava: se você tiver 1 grão de fé, você pode olhar para essa montanha e falar: se move para lá e para cá e ela vai se mover. O que ele sempre dava bronca nos apóstolos era pouca fé, pouca fé. Então é algo para a gente se perguntar: qual é o meu grau de fé? Porque fé é o que constitui a nossa vida. Fé é o que move o ser humano, em qualquer aspecto. Fé no caminho espiritual, fé em tudo. Qual o meu grau de fé? Porque é essa fé que vai fazer a gente progredir na vida. E qual é o ensinamento universal de todos os mestres, de todas as escrituras? Ter fé. É a essência de todos os ensinamentos, de todos os caminhos. E sem ela, a gente tem como progredir? Não. Mas é fé verdadeira. Você pode falar, eu acredito, ou você vai na igreja e fala aleluia, ou você vem no ashram e você ajoelha, mas como está lá dentro? Tem uma escritura que chama Tattva Bodha. E existem algumas qualificações para um buscador espiritual alcançar a meta, para ele ter êxito no caminho espiritual. São 4 qualificações. E dentro dessas 4, uma delas é Shraddha. E o que é Shraddha? Fé. Sem ela, sem essa qualificação, não funciona. E segundo a de Shankara nessa escritura, o que é fé? Guru Vedanta Vakeshu. É acreditar nas palavras do Guru e nas palavras das escrituras. Guru aqui significa qualquer mestre espiritual. E escrituras é simplesmente a expressão da vontade ou da expressão do divino, seja qual for essa escritura espiritual. E aí parece bem simples a definição, mas trazendo para nossas vidas. Quantos anos eu já leio a Bíblia? Quantos anos eu vou na igreja? Quanto tempo eu escuto e quantos vídeos e livros eu já li do Guruji? Mas qual é a minha fé nisso? Será que a minha. Eu estou perguntando isso porque depois que eu comecei a pensar na minha fé, ouvindo essa mãe falar do meu lado. Será que eu estou indo na igreja, ouvindo num ashram, meditando, ou lendo por hobby? Ou será que aquilo lá está realmente
me impactando e me fazendo mudar? É esse o que eles estão esperando. Não é para você decorar as passagens da Bíblia, nem. Mas será que isso está se transformando em uma realidade na sua vida? Eu acredito nisso e vou seguir? Quanto a gente já não recebeu e não continua recebendo de ensinamento? Mas será que isso está impactando as nossas vidas e trazendo isso? Eles falaram que eu posso, por que eu vou duvidar? Ah, não, para mim não dá. Ah, é muito difícil. Ah, eu sou muito mundano. Ah, eu não sei. Falta de fé. E essa falta de fé é expressada, falta de fé nas palavras ou nos escritos, falta de fé nesse objetivo também. Será esse negócio de realização? Será Deus? Se a gente se perguntar, depois cada um de vocês sinceramente se pergunta: quanto Deus é uma realidade para mim? Pergunta. Eu falo, graças a Deus, se Deus quiser, mas quanto ele é uma realidade para mim, na minha vida? Quanto eu aceito essa realidade e eu vivo essa realidade? A gente não precisa se colocar na situação dessa mãe que apareceu hoje para mim. Mas nas nossas vidas, quando muda um pouquinho, como fica a minha fé? Como fica a minha confiança? Jesus também falou. Ele deu a parábola de uma casa que é construída na areia e uma casa que é construída na rocha. E essa base, essa estrutura da casa a gente pode considerar como fé. Eu leio, eu escuto, eu venho, eu faço, mas se eu não tenho essa fé e se eu não estou fortalecendo essa estrutura de fé, quando vem uma pequena tempestade, o que acontece? Desaba. Ah, não, não está funcionando esse caminho, Deus me abandonou. Será? É algo para a gente refletir, porque a gente precisa aumentar essa fé, até que ela se torne inabalável. Porque o que é, qual é o oposto de fé? Hum? Hum? Pode ser medo, pode ser dúvida. São Francisco falou: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, toda vez que a gente tem dúvida, e medo também é uma dúvida, que é uma insegurança, a gente para. A gente está progredindo. E a gente progride com a fé. Em qualquer aspecto. Sua mãe ou seu pai, quando você era bebê, falava: vem e anda. Se você falar, eu não, eu vou enfiar minha cabeça no chão, por que eu vou fazer isso? Você acredita e fala: tá bom, vou tentar. Porque você sabe, vai ter uma mão que vai te ajudar e não vai te deixar cair. Então, enquanto você tem fé, você está progredindo, em qualquer aspecto. E quando você perde essa fé, para. A gente para. A hora que a dúvida vem na nossa cabeça, a gente está estagnado. E isso é que os mestres continuamente. Por que eles falam tanto dessa presença de Deus, da doçura divina, do caminho, do nosso potencial? É para despertar esse crer se- e seguir. De novo, Jesus. Ele falou para Pedro: se você tiver fé, pula desse barco e sai andando nessa água. Ele falou: eu tenho fé. E se jogou e começou a andar na água. Mas depois, ih, não sei nadar, não sei nada. Começou a afundar. Se perguntem, qual é o meu grau de fé? O quanto eu creio nisso? Três pilares de fé. Fé, Guru Vedanta Vakesho é fé no Guru ou nas escrituras, que é fé no caminho. Outra fé, qual é? Fé no objetivo. As escrituras estão falando. Ah, legal, mas será que existe isso mesmo? E fé, qual a outra fé? Não em mim, fé em cada um.
Fé em si próprio. Eu acredito no que o guru está falando e eu acredito que Deus existe, é possível, mas para mim não. Para mim não é possível isso. Até que fique inabalável. Enquanto você não for igual essas criancinhas, você não vai chegar no reino dos céus. Qual é a característica principal de uma criancinha? Fé, não é? A criança não tem força nenhuma, capacidade nenhuma, nada. Ela acredita, alguém está cuidando de mim, alguém está me protegendo. E se alguém que ela confia, o que essa pessoa falar, ela vai fazer. É. Eu estava pensando nas palavras dessa mãe. Imagina, a casa dela está construída na rocha. Porque se ela continua tendo fé depois de toda essa desgraceira que passou na vida dela, imagina o quanto ela não confia. E ela falou que ela é testada, porque ela é cristã. E aí ela começa a orar, ela falou: antes de eu tomar um copo d'água, eu oro e agradeço a Deus. E aí os meus amigos, que são os grandes cristãos, me criticam e falam: precisa exagerar desse jeito? Até a água você precisa agradecer? Ela fala: antes de comer, eu vou fechar meu olho para orar, e as pessoas: você não está exagerando, não? Aí ela falou: às vezes eu oro para Deus e falo: Deus, só não me deixa ficar louca, porque do jeito que as pessoas me criticam, às vezes eu penso: será que eu estou louca mesmo de viver desse jeito? E ela fala: esses são os cristãos. Mas isso é espiritualidade. Sim, tem um caminho formal, é importante, mas esse recheio de fé é o mais importante. O Yogananda tinha um genro que era incrédulo. E aí ele convenceu esse genro de ir visitar um templo. E aí o genro estava preocupado com o almoço. Falou: mas vai ter comida pra gente lá ou não? Ele falou: a mãe divina vai prover tudo. Ele falou: eu não quero saber da sua mãe divina, eu quero saber. Você organizou o almoço? Ele falou: deixe comigo, eu vou meditar. E aí ele foi lá, entrou no templo e o. Não, genro não, cunhado, acho. Eu não sei muito bem esses nomes, mas acho que é o marido da irmã dele. E aí ele foi lá e sentou e ficou meditando igual uma pedra. E o tempo começou a passar e ele sabia que se você não pedisse comida antes, não ia ter mais comida. Ele começou a ficar irritado. Falou: vai buscar esse moleque. Ele lá. Quando ele acabou de meditar, orando para a Mãe Divina, já tinha fechado o templo, já não tinha mais comida. Esse parente dele estava ensandecido. Falou: seu moleque, eu vim para cá, você ficou orando para essa estátua, eu estou morrendo de fome, não tem mais comida aí agora. Fala: calma, eu pedi, a mãe vai prover. Falou: sua mãe, eu não quero saber desse negócio. Já fechou o templo. Aí de repente chega o sacerdote e falou: ó, mandaram entregar isso. Um banquete de comida. É. Por que será que a gente não tem fé? Por que vocês acham? Eu estava pensando. Acho que a gente já teve tanta decepção no mundo e a gente está tão acostumado com essa incerteza e com essa oscilação das coisas que isso tira um pouco da gente. Falta de confiança. A gente nasce com essa fé, porque Jesus falava de criança, das crianças. E um bebê tem fé, uma criança tem fé, mas o que acontece? Um amigo decepciona, alguém mente, alguém te abandona,
alguém te enganar, o que acontece? A gente vai perdendo essa força, essa convicção. E aí chega num ponto onde a gente chega num caminho espiritual, mas com esse tipo já de estrutura, desestruturados nessa crença, ou nessa convicção que é possível. Então, parece, quando a gente escuta falar sobre essas coisas, sobre a possibilidade dessa comunhão com o divino, da nossa transformação, parece muito distante. Parece que é quase como postar na Mega Sena. Ah, eu vou tentar, não custa, mas com essa atitude. Então, é uma oportunidade a gente no caminho espiritual de renovar essa fé, de construí-la novamente. Porque até agora a nossa crença ou a nossa fonte de fé foi no mundo, em samsara. E a definição de samsara é que está sempre mudando e sempre escapando da nossa mão. Então é normal que se a gente colocar a nossa convicção e a nossa fé no mundo, é impossível que ela seja atendida, é impossível que ela seja mantida. Porque nessa mundo de oscilações, de variações, não dá. Essa é a realidade. Mas qual é o convite no caminho espiritual? Para você agora apostar e para você investir, para você tentar na fonte verdadeira, onde nunca muda, onde nunca vai ter uma decepção. Só que a gente tem que construir isso, e tem que ser construído, tem que ser praticado todos os dias. Alguém tem alguma pergunta? Mencionou que essa moça que se encontrou no avião, de certa forma, negociou com Deus para conseguir ter a filha. E se acha que isso é uma atitude plausível na fé, tentar intervir no próprio destino que Deus dá para gente? Sim. O que é fé? Fé é crer nessa presença, nesse poder, nessa onisciência e se relacionar com essa presença de uma maneira aberta e clara, como se você estivesse falando com o seu melhor amigo ou com alguém que você ama. Então, na verdade, não importa o conteúdo ou não importa a essência da sua comunicação, mas é a atitude. Dessa assim, eu tenho a certeza de que eu estou falando, ele está me escutando. Então, eu tenho esse desejo no meu coração. E ele é um desejo, ok, positivo, nobre. Eu vou expressar. E eu vou expressar para aquele que pode me atender e que pode me ouvir. Então, a fé nesse aspecto. E é claro que com o seu aumento de fé e com o aumento da sua relação com Deus, também o, o tipo de pedido começa a mudar, a sua relação começa a mudar. Mas o mais importante é, creia e saiba que tem esse poder te ouvindo que pode te atender. E se não tivesse isso no caminho dela, ela não ia alcançar. Ela não ia receber. Porque Deus é como se fosse nosso pai e nossa mãe divinos. Então, a gente tem o direito de pedir o que a gente quiser, mas não que a gente vai receber tudo. É igual uma criança. Mas a fé é isso, essa construção de essa convicção de que está te ouvindo. E se for, eu vou receber. Mas pensa como a gente ora. É com o pé atrás. Tipo, você vai orar para uma pessoa que está doente. Você ora, mas já ora. Não sei se alguém está me ouvindo. Então é essa atitude que tem que mudar e transformar. Então essas brigas que ela falou, eu quebrei o pau mesmo com Deus. Fiquei jejuando. Talvez era um teste para saber a convicção dela ou para saber a determinação dela de alcançar uma meta. E aí agora, em toda essa situação, o que ela está tentando fazer? Trazer a filha de volta. E o pai da filha mora no Brasil também. E ela falou: Você tem capacidade de dinheiro. Falou: Mas eu quero curtir minha vida.
viajando sozinha, passando tempo com a filha. Então, a manifestação da fé é essa convicção de que tem alguém te escutando e que alguma coisa vai acontecer com esse meu movimento. E quanto mais convicção você tiver, mais essa resposta vai chegar. Então, a resposta de Deus nas nossas vidas não depende. Não é que Deus está surdo, com o ouvido entupido naquele dia, ou ele não quis te ouvir, mas é a sua fé. E é isso que tem que ser trabalhado. Qualquer tipo de comunicação com Deus é válido. Não importa o que seja. Talvez. O que é essa fé? Eu estou expressando a minha necessidade, eu estou expressando a minha vontade, eu estou expressando o que está em mim, com a convicção de que essa força maior vai escutar e vai me ajudar, vai me auxiliar e vai me levar para o que eu preciso. Então, qualquer tipo de comunicação ou diálogo com Deus vai fortalecer sua fé. E esse fortalecimento de fé vai começar a filtrar e moldar também suas necessidades. Mas como a gente ora? Como a gente pede? Certo? Tony, a importância da gratidão, agradecer de coração. O agradecer é um resultado de você ter fé. A gente agradece, mas a gente agradece quando as coisas dão certo. Se tudo der certo, eu vou falar obrigado, Deus. Mas isso não é fé. É um pouco de fé também, não. Mas a gratidão tem que aumentar para todos os momentos. Imagina essa pessoa do meu lado falando assim: como Deus é maravilhoso, eu agradeço Ele todo dia. Claro que eu ganho falar, você está louca? Agradecer tudo isso? Mas é essa fé, fala, eu sei que eu estou sendo direcionada para o melhor, para o que eu preciso, para a minha necessidade. E aí, quando você tem fé, naturalmente você vai sentir gratidão por tudo. Tem alguém cuidando de mim, tem alguém me direcionando e tem alguém talvez mudando o meu caminho porque eu precisava. E isso tem que ser treinado. A gente escuta o ideal, a gente discute o ideal, mas a gente tem que ir para o real e treinar. Com certeza, nenhum de nós passa por tanto desafio desse. Será que a gente não pode tentar desenvolver um pouquinho disso no dia a dia mais? Fé, gratidão. É por isso que a gente vive. E é por isso que os desafios vêm nas nossas vidas. Para testar, para a gente crescer. Deixar de lado esse nosso medo que a gente desenvolveu até hoje. De que ninguém vai te escutar, de que alguém vai. A Mãe Divina não pode te deixar, é impossível. Deus não tem como abandonar a gente. Na verdade, com essa nossa atitude, é a gente que está abandonando o divino. Fé é se virar de novo e falar: tô aqui. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Será que não é nessa respiração Deus sustentando a sua vida? Não importa o que aconteça, Ele está respirando em você. Será que isso não é um convite para a fé? Se eu lembro dele, se eu não lembro, eu continuo viva.
Ninguém nasce com essa fé perfeita, inabalável, mas ela tem que ser construída. Não é esperar, é buscar. É usar cada instante das nossas vidas para crescer nela. Pequenos passos é a nossa construção, nossos tijolos para essa casa na rocha. O Guruji fala que a gente não pode viver nessa dualidade. De um lado a gente fala que crê em Deus, acredita, ama a Deus, e pelo outro lado, reagindo, sofrendo. Quanto mais fé, menos reatividade, menos sofrimento, mais compreensão e aceitação. A fé funciona. Orem diariamente por fé. A fé é o meu dom. Esse é o único requisito para a realização de feitos poderosos. Certamente, vocês precisarão se esforçar. Vocês terão que orar, mas é somente da fé que depende a resposta de suas orações e as suas obras. Eu dou a vocês em resposta à sua oração, porque é a arma necessária para que vocês expulsem o mal e superem todas as condições adversas. Ela é a arma necessária à realização de todo o bem em suas vidas. Quando tiverem fé, devolvam-na a mim, pois ela é o envelope no qual todo pedido feito a mim deveria ser colocado. Além disso, a fé sem obras é morta. Desse modo, vocês também precisam de obras para alimentar sua fé em mim. Quando procuram fazer isso, vocês sentem sua impotência e se voltam para mim. Sua fé cresce pelo ato de me conhecer, e ela é tudo de que vocês precisam para que o meu poder seja posto em prática. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura a respiração. Inclina um pouco seu corpo para frente. Exala. Respiração normal, consciente. Ó Deus, ó mestres, me ensine a ter mais fé, a abrir meus olhos para a realidade. Até hoje eu acreditei nas coisas do mundo e isso me trouxe decepção. Eu construí um conceito de fé que é incerto, inseguro, temporário. Essa era a minha casa na areia. Me ensina a mudar. Se revela mais na minha vida para que essa fé cresça. Me ensina a entender que é o seu amor, a sua força, a sua inteligência conduzindo a minha vida. Remove meu ego, minha arrogância, minha individualidade que me separa de ti. Me permite refugiar-me nessa presença, até que se torne inabalável. É só isso que eu busco.
Inala lenta, longa e profundamente. Segura, senta. Exala. Respiração normal, consciente. Cada respiração é a presença de Deus. Isso é construir sua fé. A fé cresce com obras. Em cada momento eu vou lembrar disso. Eu vou me basear um pouco mais nisso. Quando a gente se apoia no mundo, a gente vive instável. Porque essa é a natureza do mundo. Mas por trás desta instabilidade existe a estabilidade divina. Aquela que a gente busca desde que a gente tem consciência de estar vivo. E até hoje não encontrou por buscar no lugar errado. Quem se apoia no divino nunca vai se decepcionar. Inala lenta, longa e profundamente. Exala lenta, longa e profundamente. Inale longa, lenta, profundamente. Exale lenta, longa, profundamente, com amor. Inale longa e profundamente. Exale lenta, longa, profundamente. Mais uma vez. Inale longa, profundamente. Segura. Exale. Respiração normal, consciente. Medita um pouco em silêncio. Meditar é essa entrega e é permitir esse fluxo divino mais forte na sua vida. Fortalecer sua fé através da experiência. Respiração normal. Que cada um de nós possa viver para aumentar essa fé, até que ela se torne inabalável. Que a gente possa cada dia se basear, se apoiar um pouco mais
nesse amor incondicional de Deus, com essa convicção de que Ele escuta, Ele está mais perto do que a gente imagina. A resposta de Deus não é uma loteria. A presença de Deus não é uma teoria. Medita um pouco todos os dias, aumenta esse estado de comunhão e abre os olhos e vive essa presença. Não importa o nível que a gente se encontra agora, a gente tem que crescer. Cada momento das nossas vidas é essa oportunidade. Agradecendo a Deus e aos gurus por mais essa oportunidade de refletirmos. Agradecendo a Deus por ter colocado hoje um instrumento de inspiração no nosso caminho. Orando para cada um de nós, para que a gente cresça nessa presença, nessa estabilidade na vida. Que através do nosso crescer a gente também possa inspirar outras pessoas e esse mundo. Baseados não na instabilidade do mundo, mas na estabilidade divina. Essa é a nossa casa na rocha. A rocha divina e não a areia mundana. E quanto mais a gente se conecta com essa presença divina, a gente vai começar a percebê-la também no mundo. A mente duvida. E a meditação purifica. Agradecendo a todos pela presença, orando por todos, tentando perceber essa presença divina, eterna e amorosa em cada um de vocês. Eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos.